participar do curso de Apocalipse. Agradeço a presença de cada um de vocês. Nós vamos dar início, né, com uma oração. Vamos orar, então. Onipotente, onipresente Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, por essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que seja online, para estudar a Tua Palavra, para prestar um culto de adoração ao Senhor no dia do Senhor. Obrigado, Pai, por cada bênção que o Senhor nos proporciona, cada bênção que o Senhor nos dá, tanto espiritual como material. Lhe agradecemos enormemente pela vida eterna que o Senhor nos proporciona através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento que nós vamos estar estudando a Tua Palavra, pedimos a orientação do Espírito Santo, que Ele esteja nos conduzindo, para que tudo que nós falarmos aqui possamos aplicar na nossa vida pessoal, possamos crescer espiritualmente, tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, no domingo passado, nós começamos o capítulo 18 de Apocalipse, lembram? Que é a queda de Roma, a queda da meretriz. Lá no versículo 2 do capítulo 18, diz o seguinte: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aí no versículo 7 e 8, diz o seguinte: O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então nós vemos aí o julgamento da grande meretriz, no caso, a cidade de Roma, tá certo? Agora nós vamos dar continuidade com o nosso estudo, a partir do versículo 9. Eu vou compartilhar para nós darmos prosseguimento. Coloquei no modo de apresentação, então nós vamos começar a partir do versículo 9 a 20. Nós vamos ver, basicamente, os que dependiam da grande Babilônia. Vamos ver que Roma era o centro consumidor de mercadorias. Por quê? Nela se concentrava a riqueza. Lembra? Tudo que ela retirava das províncias era direcionado para ela. E fica clara a dependência comercial, que os reis, mercadores e piloto / marinheiro tinham em relação a Roma. Vai ficar bastante claro para nós. Inicialmente, nós vamos ver do versículo 9 e 10 o comportamento dos reis da terra. Vou ler para vocês. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então esses reis das províncias, eles compartilharam da luxúria, do poder de Roma, e agora estão se lamentando, porque eles viram a destruição de Roma. Os reis se beneficiavam da luxúria, da opulência, da ostentação de Roma. A destruição de uma grande cidade causa um impacto negativo na economia de todos eles. Nós temos um centro de comercialização e de compra de produtos, que era Roma,
tudo girava em torno de Roma. E ela caindo, os outros são também atingidos por isso. Esses reis compartilharam dos lucros e até dos erros, porque eles forçavam os cristãos, queriam forçar os cristãos e exigiam que as pessoas adorassem o imperador. Mas eles não querem se envolver na hora do castigo. Eles ficam de longe, lamentando a queda de Roma. No versículos 11 a 17a, nós vamos ver os mercadores da terra. Então, do 11 até a primeira parte do versículo 17. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado de ovelhas, e de cavalos, e de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservam-se de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então nós vemos os mercadores também se lamentando da queda de Roma. Eles foram prejudicados com esta queda. Eles choram, pranteiam, pois viram seus produtos encalhados e os perecíveis estragando. Então, eles estão se lamentando, porque o centro de consumidor, né, de Roma acabou. O centro consumidor foi destruído, perdeu todo o seu poder. O choro não é porque eles amavam a cidade de Roma, a sua ostentação, mas era um choro egoísta, pela perda dos lucros que obtinham. Então, os mercadores eles choram porque perderam a oportunidade de vender os seus produtos. Do versículo 17b a 19, nós vemos os pilotos, marinheiros e autônomos, que também estão chorando e lamentando. Segunda parte do versículo 17. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vem da fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então nós vemos que os que transportavam as mercadorias se lamentam. Com a queda de Roma, tudo isso iria acabar, né? Essa comercialização se extinguiu. Não tinha mais o centro consumidor de produtos. E eles perderam a oportunidade de transportar esses produtos. Estão se lamentando, chorando. Nós vemos essa categoria também se lamentando. Então, nós vimos os reis se lamentando, os mercadores e os marinheiros e comandantes de navio, os pilotos, se lamentando da queda de Roma. Então, todas as pessoas que se associaram a ela estavam agora lamentando a sua queda, porque perderam seus privilégios. Com esse terceiro grupo de pessoas, Apocalipse engloba todos os que se associaram a ela, né?
que lucravam com o poderio econômico de Roma, com o consumismo desenfreado dos seus moradores e do império em geral. Eles estão sempre lamentando, porque se associaram a Roma e estão se sentindo prejudicados com a queda de Roma. Os únicos que cantam vitória são os cristãos. A vitória é deles. Olha o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido, que Roma seria destruída. Lembra do sexto selo, do quinto selo, quando os cristãos clamaram ao Senhor que fizesse justiça por causa da morte deles? Então, o Senhor cumpriu. E agora, no versículo 20, diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, Deus tomou partido dos cristãos e cumpriu a sua promessa. A queda da Babilônia, a meretriz que beberam o sangue dos santos, nós vimos isso lá no capítulo 17, versículo 6. Vou ler novamente, 17, versículo 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, João se admirou com grande espanto. E aí veio ao encontro das súplicas dos servos do Senhor. Nós lemos isso lá no capítulo 6, versículo 10. Vou ler novamente para relembrar. Capítulo 6, versículo 10. Quando as almas clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E no capítulo 8, versículo 3, nós vemos os cristãos que estavam sendo perseguidos. Por quê? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, os santos estavam orando para que Deus também fizesse justiça. E Deus cumpriu. No versículo 21, nós vamos ver a destruição definitiva de Roma. Então, versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, a grande Babilônia, a grande cidade foi destruída e nunca mais vai ter o mesmo poderio, o mesmo vigor. A pedra de moinho é atirada e desce até as profundezas do mar. Quando você joga uma pedra, ela é mais pesada, né, do que a densidade da água, e ela vai afundar. Isso nos mostra a derrota total de Roma. Ela vai até o fundo do mar, que envolveu outros em seus pecados. Lembra? Os mercadores, os reis, os marinheiros, os comandantes de navio. Roma nunca mais voltaria a ser poderosa e dominadora. Nós vemos isso lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 60 a 64. Eu vou pedir para o Carlos, se ele puder, abrir o microfone dele e fazer essa leitura para mim, Carlos. É possível? De Jeremias. 60 até o 64, é isso? Do capítulo 51, de 60 a 64. Então Jeremias escreveu em um séfer, rolo de livro, todas as calamidades que haviam de sobrevir à Babilônia, a saber, tudo quanto foi registrado em relação ao povo babilônico e suas terras. E Jeremias recomendou a Seraías: quando chegares à Babilônia, cuida, pois para que leias em voz alta
todas essas palavras diante do povo, e dirás assim: o Senhor prometeu que destruirias este lugar, para que nenhum ser humano nem animal consiga nele viver, pois se tornaria em ruínas e destroços para sempre. Quando acabares de ler o livro, atá-los-á a uma pedra e o lançarás na direção do meio do rio Eufrates, e dirás: deste mesmo modo como vistes afundar o livro, Babilônia igualmente será submergida e jamais conseguirá se levantar por causa da desgraça que eu trarei sobre ela, e todos os seus habitantes muito sofrerão. Muito obrigado. Então, nós vemos o sentido de se atirar uma pedra de moinho no mar. É destruição definitiva. Nunca mais vai se reerguer e vai ter o mesmo poderio. Assim aconteceu com Roma. Jesus também usou esse mesmo exemplo para ilustrar quem faz outra pessoa pecar. Vamos ver em Mateus 18, versículos 6 a 9. Sandra, você pode abrir o seu microfone e ler para nós? Mateus 18, versículos 6 a 9. Só um momentinho aqui. Mateus 18. 6 a 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo dois, e seres lançado no inferno de fogo. Muito obrigado. Então, Jesus nos dá o exemplo da destruição total de uma pessoa, né? E a responsabilidade que nós temos com cada irmão em Cristo Jesus, né? Porque no versículo 6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequenininhos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha a responsabilidade que cada um de nós temos para com os nossos irmãos em Cristo. Nós não podemos ser pessoas que fazem os outros tropeçar na palavra e, às vezes, até abandonar a Cristo por nossa culpa, por causa dos nossos erros. Temos que ter muito cuidado, muita sabedoria. Do versículo 22 a 24, nós temos a metrópole, Roma, sendo descrita. Com a destruição total, então voltando para Apocalipse 18, 22 a 24. Com a destruição total de Roma, nós vemos a descrição. Então, Apocalipse de 18, 22 a 24. E nunca, jamais será achada. Lembra? O versículo 21 termina dessa forma. E nunca, jamais será achada a voz de arpista, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, aqui nós temos a descrição. Roma foi destruída e tudo aquilo que ela ostentava acabou.
Roma era uma grande metrópole na época. Nela, as atividades culturais, festas, badalações, agitação, produção artística eram rotineiras. Deus alerta que tudo isso teria um fim. Roma deixaria de ser o centro do mundo conhecido. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 26, 12 a 14. Ezequiel, capítulo 26, de 12 a 14. Eu vou pedir para a Esther, se ela puder, abrir o microfone e ler para nós Ezequiel 26, 12 a 14. Pode ser, Esther? Pode, estou procurando aqui, tá? Tá bom. Já está aberto, Leonel. Ah, tá. Deixa eu achar ele aqui na minha Bíblia. Ezequiel 26. 6 de 12 a 14. Tá bom, já achei ele, deixa eu só achar o número. Capítulo 26, de 12 a 14. Tá bom, já vou. 26, 12 a 14. 12. Eu estou com a Bíblia bem miudinha. 12. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas. Preciosas as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, e verás a ser um enxugadouro de redes. Jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, Deus. A Tiro não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizeres espantosa matança no meio de ti, todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Até Obrigado. aqui. Até A minha Bíblia é bem miudinha, que eu deixo aqui na praia, é horrível. Tá bom. Mas passou um pouco aí, mas tá bom. O importante é nós vermos que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Nesse caso de Ezequiel, uma profecia contra Tiro. Mas Deus também falou para os cristãos que iria punir Roma, e ele cumpre. Olha no versículo 14, do capítulo 26 aí de Ezequiel. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Então, Deus é fiel. Aquilo que ele fala que vai fazer, ele cumpre. E ele prometeu lá no 5º selo que ele faria providenciaria a queda de Roma. Né? E Roma foi atacada a partir do 2º século pelos bárbaros. Os godos, visigodos, atacaram Roma e saquearam Roma por diversas vezes. Isso que eu acabei de comentar é a história humana, do ser humano. Roma afirmou na sua arrogância que nunca haveria... Tem um problema aqui, espera um pouquinho. Roma afirmou na sua arrogância que nunca haveria pranto. Lá no capítulo 18, versículo 7, está lembrado? Acabamos de ler agora há pouco. Quando diz, o quanto
O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca mais hei de ver. Deus declara que ela nunca mais será vista com o mesmo esplendor, nunca verá a vida. No versículo 18, no capítulo 18, versículo 23, quando diz: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. O sangue de muitos cristãos e também de ímpios foram derramados na grande meretriz, não somente de cristãos, mas de pessoas que não eram cristãs. E Deus não se alegra com a morte do ímpio. Lembram disso? Agora nós vamos começar o capítulo 19. E começa pela festa da queda de Roma e a vitória de Cristo. Vamos lá, capítulo 19. No capítulo anterior, nós vimos que Deus atendeu os clamores dos fiéis, que foram realizados através das orações dos santos. 5:8, 8:4 também fala das orações. E também as petições das almas debaixo do altar, no 5º selo, capítulo 6, versículo 10. São incentivados a celebrar a queda da grande meretriz, Roma, comemorando o julgamento e a aplicação da justiça divina. Nós vimos isso no capítulo 18, versículo 20, quando diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus cumpriu o que havia prometido. No versículo 1-4, nós vemos o coro celestial. Versículos de 1-4 do capítulo 19. Depois dessas coisas, ouviu no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Então nós vemos um coro lá no céu das pessoas que haviam sido mortas pela perseguição de Roma, exultando e dando glórias a Deus, porque Deus cumpriu as suas promessas e fez o juízo justo e verdadeiro contra Roma. E nós vemos que os 24 anciãos e os 4 seres viventes também adoram a Deus e concordam com o cântico dos cristãos, quando eles dizem amém, ou seja, assim seja, aleluia. Atendendo à ordem dada no capítulo 18, 20, nós vemos um coro celestial, que se inicia com aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então eles começam a louvar ao Senhor. Louvar a Deus pelo que ele fez. Eles estão louvando pelo que ele fez. Deus julgou com justiça e decretou a queda da cidade de Roma e vingou o sangue dos seus servos. Nós vamos ler o canto de Moisés lá em Deuteronômio 32, 40-47. Eu vou pedir para o Walter, se é possível, Walter, você abrir o seu microfone e ler para nós Deuteronômio 32, 40-47. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente
e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Muito obrigado, seu Valdo. Então, nós vemos aí que Deus, ele toma partido e protege o seu povo. No Cântico de Moisés, fica bem claro isso. No versículo 43, louvai às nações o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, ele diz, louvai, ó nações, o seu povo, o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Então, Deus promete que a vingança pertence a ele. A justiça é ele quem faz, porque ele é santo e justo. A justiça humana é falha, mas a justiça divina é precisa e não falha. Agora estão louvando a Deus pelo que ele é. Deus é o nosso Senhor e Rei. Ele é quem reina. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem um controle de todas as coisas. Então nós temos que sempre lembrar, Deus reina sobre todos os reinos. E ele tem um controle de tudo. No fim, tudo sairá bem. Deus promete isso para nós. Devemos aplicar na nossa vida esse conceito, essa coisa, essa certeza. Vamos ver versículos 7 a 9. Nós temos a revelação de Cristo, a relação de Cristo com a igreja. Versículos 7 a 9. Então, vou ler. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu li até o versículo 10. Para poder entender esses versículos, 7 a 9, nós precisamos de algumas informações de como se realizava o casamento judaico no Antigo Testamento. Então, vamos lá no Antigo Testamento ver como que era realizado o casamento judaico. Uma vez contratado,
a noiva era considerada a esposa do homem, mesmo que ainda não estivesse consumado o casamento. Gênesis 29, versículos 14, 15 e 18, e depois de 21 a 23. Então, Gênesis, capítulo 29, versículos 14, 15, 18 e 21 a 23. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia, se ela puder abrir o microfone e ler essa passagem para nós. Gênesis 29, versículos 14, 15, aí pula para o 18 e de 21 a 23. Ok. Gênesis 29, 14. Disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por ser meu parente irá servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. E agora de 21 a 23. Para 21. Certo. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Muito obrigado. Então, nós vemos aqui Nada. Jacó contratou com Labão um casamento com Raquel, porque ele gostava de Raquel. E ele trabalhou 7 anos para ter a esposa contratada, que era a filha mais moça de Labão. Porém, Labão enganou Jacó e conduziu a sua filha Lia. Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que ele trabalhou mais 7 anos depois para poder ter Raquel. Então, ele ficou com 2 esposas, Lia e Raquel. Então, nós vemos, quando é contratado, já era considerada a mulher, porque Jacó fala para Labão, dá-me minha mulher, lá no versículo 21, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Então, ele já fala, dá-me minha mulher, já era considerada a esposa, mesmo não terem coabitado, não terem tido relação sexual. Ela deveria se manter pura e fiel ao noivo até o casamento. Vamos ler Deuteronômio 22, versículos 23 a 27. Eu vou pedir para Edna abrir o microfone e ler para nós. Deuteronômio 22, versículos 23 a 27. Qual? 26 a 27? Aqui. Já vou. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte. 22, capítulo 22, versículos 23 a 27. 23, desculpa. 23. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Até aqui? Pode até o 27. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Muito obrigado. Então, nós vemos 2 situações aqui. E nas 2 situações, mostra que a moça deve se manter fiel ao noivo até o casamento. Olha no versículo 23 e 24.
Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Então já considera a mulher do próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, quando a mulher estava contratada para ser esposa, a moça estava contratada para ser esposa do homem, ela já era considerada mulher do homem, mesmo que ainda não tivessem coabitado. E nesse caso, a mulher fez uma traição contra o seu marido, se deitou com outro homem. E participou, né? No versículo 25 a 26 é uma outra situação. Era no campo, a moça deve ter gritado, a dedução é essa, e ninguém ouviu. Mas nos dois casos, a moça tem que permanecer fiel ao seu marido. Em Efésios, capítulo 5, versículo 24, 25 e 32, nós vemos a relação de Cristo com a sua igreja, onde a igreja é considerada a noiva. E também João, capítulo 3, versículo 28 a 30. Eu vou pedir para a Doroti ler essas duas passagens para nós, Doroti, pode ser? Valdir, a seu pedido são 9h46, tá bem? Tá bom, obrigado. Então, Doroti, Efésios, capítulo 5, versículos 24, 25 e 32. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, João? Agora o 32. O versículo 32. O versículo 32. Versículo 32. Perdi. Desculpa aí, perdi. Aqui, ó. Vou baixar. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, nós vemos em Efésios, Paulo relaciona Cristo com a igreja como o noivo e a noiva prometida. E nós já somos considerados a mulher de Cristo, a noiva de Cristo. Já estamos prometidos a ele. Então já somos considerados esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Pode ler para mim, Doroti, então, João capítulo 3, 28 a 30. Microfone, Walter, por favor. João 3, 28 a 30. Aí. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, porque se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Muito obrigado. Então, João Batista declara explicitamente que Jesus é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. No versículo 10 de Apocalipse, aí, capítulo 19, nós temos um alerta muito importante para nós. Quando João se prostra ante os pés daquele anjo para adorá-lo, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este ato de João, em se prostrar diante do anjo, e a repreensão do anjo, nos mostra que todos nós corremos risco de dar honra indevida a criaturas e não ao Criador. Fica bem claro para nós.
deixa claro também que somente Deus é digno de ser adorado. Jesus nos deixou essa lição, lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. 4, de 8 a 11. Vou ler para vocês, então. Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Estou chegando lá. Levou-me ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, nós vemos que só devemos adorar a Deus, a ninguém mais. Nós vamos estar encerrando por hoje, parar nesse ponto, no versículo 10 do capítulo 19. No próximo domingo, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Agradeço a participação de todos e deixo aberto para quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Muito obrigado.